Estou de volta aqui no canal Parada Obrigatória para falar sobre um assunto que ainda é tabu para muitas pessoas. Afinal, o homem pousou ou não pousou na Lua? É engraçado que, mesmo após 52 anos, isso ainda é motivo de incredulidade para muitas pessoas. Eu, pessoalmente, e por várias razões, não tenho a menor dúvida de que isso realmente aconteceu. Especialmente porque depois dessa primeira vez, eles retornaram à Lua em várias outras oportunidades. Quando você vai ao Centro Espacial Kennedy, na Flórida, né, eu mesmo estive lá uma vez, tive a oportunidade de ver, digamos assim, o passo a passo do desenvolvimento espacial americano. Os foguetes ficavam cada vez maiores, cada vez mais complexos, aquelas cápsulas espaciais. Você vê nitidamente o seu programa evoluir. Outra coisa interessante foi quando então o presidente Kennedy, num discurso à nação americana, se comprometeu a cumprir essa meta em 10 anos. E, de fato, eles conseguiram chegar lá, quase terminando esse prazo. E não foi à toa, né, que várias missões foram realizadas. Afinal, eles partiram do zero, ninguém tinha ido à Lua antes. E muito menos os russos tinham algum interesse em ajudar os americanos. Afinal eles eram rivais na corrida espacial. E a grande ironia da história é que o pai do programa espacial americano é nada mais, nada menos do que um ilustre nazista de carteirinha e sindicato. É isso mesmo, Von Braun, um alemão trazido juntamente com um grupo de cientistas para os Estados Unidos numa operação secreta chamada Paperclip, né? E assim alavancar o programa espacial estadunidense, né? Von Braun era a maior autoridade mundial nesse assunto, especialmente em mísseis balísticos. Muitos de vocês já ouviram falar das sinistras e poderosas bombas V2 que tanto aterrorizaram os britânicos no final da Segunda Guerra Mundial. Imagina o pânico que devia ser você ouvir o barulho desse foguete se aproximando, um monstro de 12 toneladas, 14 metros de comprimento e com uma ogiva pesando mais de 1.000 quilos, 1 tonelada de explosivos. E o pior, podia cair aleatoriamente em qualquer bairro de Londres. Não é? Dá para imaginar, dá para dormir com um barulho desse? Pois é, isso aconteceu. Mas então, ao final da Segunda Guerra, os Estados Unidos acharam melhor confiscar e importar toda a tecnologia disponível dos alemães. Isso para fazer frente não só à corrida espacial, como também em razão da Guerra Fria, que já estava nos seus primórdios já naquela época, né? Foi a aplicação daquele axioma, né? No amor e na guerra vale tudo e os fins justificam os meios. Mas, de certa forma, a presença desses nazistas em solo americano não chega a toldar o brilho dessa conquista, não é mesmo? É apenas um contraponto diante dessa enorme significância que teve para a humanidade o homem conquistar o espaço, conquistar a Lua. O programa, inclusive, teve várias fases ou missões que tinham o nome Apolo. Apolo 1, 2, 3 e assim por diante. Muita gente faz confusão e acha que o foguete se chamava Apolo, quando, na verdade, o nome do foguete que os levou à Lua se chamava Saturno V. Né? E foram várias as missões, né, espaciais para chegar a essa finalidade. Né? E depois, eles construíram um foguete, lançaram o foguete não tripulado, depois eles lançaram o foguete com um astronauta, eles foram aumentando os riscos gradativamente, testaram a acoplagem, lançaram 2 naves ao mesmo tempo só para treinar o acoplamento no espaço, testes dos trajes espaciais, enfim. E falando em traje espacial, uma curiosidade, gente, vocês sabem quanto custa um traje espacial? Um traje desse custa mais de 10 milhões de dólares. Inclusive, uma luva dessa custa mais de $1 milhão. Inacreditável, não é? É importante lembrar que, nessa época, os russos estavam vencendo a corrida espacial. Já tinham lançado o primeiro satélite artificial, o Sputnik, a cadela Laika, ambos em 1957, enviaram Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a orbitar a Terra, né? Para desespero do mundo capitalista.
E por um lado, é até compreensível que algumas pessoas duvidem dessa façanha, afinal, é um feito tão extraordinário que desafia a nossa imaginação. Mas é claro que, diante da magnitude desse feito, o que não faltam são o quê? Teorias da conspiração, que não ajudam em nada, né? Esse tipo de controvérsia vem de muitos livros e alavancam carreiras mundo afora. Mas o fato é que, para mim, existem duas situações bastante conclusivas que me dão a verdadeira convicção, a absoluta certeza de que isso realmente aconteceu, que é um fato absolutamente verdadeiro. Pensa primeiro na seguinte situação. É tão difícil quanto ir realmente à Lua seria você montar uma farsa como essa, né? De tão complexa como ela seria, né? Sem deixar rastros, né? Isso sem você jamais ter ido lá, né? Ser realista a ponto de enganar nada mais nada menos que seus maiores rivais, os russos, que estavam à frente da corrida espacial. Bom, o primeiro argumento então é que, já que os russos conheciam profundamente do assunto, especialmente porque já tinham ido ao espaço antes dos americanos, né? Veja bem, eles tinham todo o interesse ideológico, né, e tecnológico para desmascarar uma possível farsa dos americanos, né? Mas, no entanto, o que eles fizeram? Se calaram e se deram por convencidos. Imagina, então, nós, leigos mortais, né, que não entendemos nada disso. Com que direito nós negamos esse fato? Não é muita pretensão? Eu acho. E tem um outro argumento também em favor dos americanos, que veio até por via transversa. Eu estava assistindo há uns anos atrás um programa sobre o relógio nacional atômico americano, provavelmente o relógio mais preciso do mundo, né? E também, nesse documentário, eles mostraram que esse relógio, apesar de tão preciso, precisava ser calibrado frequentemente. O incrível é que o método de calibração desse poderoso relógio, naquela época, não sei se ainda hoje essa tecnologia é usada, era o disparo de um raio laser diretamente na superfície lunar, né? E diretamente na superfície de um espelho previamente posicionado. Então o raio laser batia nesse espelho e retornava à Terra. E com base no tempo que esse raio levava para ir e voltar, eles calibravam o relógio atômico. E agora eu te pergunto, quem colocou esse espelho na superfície da Lua? A resposta, meus queridos, é absolutamente óbvia, né? Então vejam que, diante dessas duas evidências, não há como duvidar da veracidade desse fato científico, histórico e de tanto significado para a humanidade. Tanto que Neil Armstrong proferiu aquelas célebres palavras, né? Um pequeno passo para o homem, um gigantesco salto para a humanidade, né? E o interessante dessa frase foi que ele teve o cuidado de acreditar esse feito não apenas aos americanos, mas à humanidade como um todo, sem distinção de raça ou credo, né, ou nacionalidade. Eu achei isso muito bonito da parte de foi um verdadeiro cavalheiro, né? Mesmo diante dessa façanha tão extraordinária como essa, onde a vaidade às vezes costuma nos consumir. Na verdade, ele nos colocou como seus parceiros, né, nessa imensa família terráquea, como seus cúmplices nessa vitória. Isso foi muito bonito, né? Valeu, hein, cara? Obrigado. Bom, então eu tô ficando por aqui no canal Parada Obrigatória. Até o próximo vídeo, onde eu terei a oportunidade de trazer um novo conteúdo para essa comunidade maravilhosa que me assiste. Não deixe de fazer um comentário aqui embaixo e, se quiserem discordar, fiquem à vontade. Também deem um like e não deixe de compartilhar. Tá bom, meus queridos? Então eu vou ficando por aqui e aquele abraço!